futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor do... Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Casa das Bebidas e vereador Professor Vavá, vamos aos destaques de hoje. Mais 2 jogadores do Pesqueiras regularizados estão aptos para o jogo de sábado contra o 1º de maio. Belo Jardim vai jogar aqui no estádio Joaquim de Brito no próximo domingo. Vamos saber os detalhes desta partida também. Vamos trazer na série dos grandes times do nosso futebol. Hoje o Vasco da Tenente Rabelo em 1962, o Centenário em 1983, o Motorista de 1986 e o Vila Nova de 2004. Hoje tem as semifinais do Campeonato Pesqueirense. Pela Copa do Interior, o jogo Lajeado e Ceará foi adiado. Vamos saber os detalhes também porque aconteceu esse adiamento. Vamos trazer notícias do esporte, do Santa Cruz, do Náutico, placar da rodada, da agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botãozinho vermelho com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se estiver no Facebook, basta me seguir. E se você estiver em qualquer uma das duas plataformas, deixe o seu like que ajuda bastante. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo de Pesqueira, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes aqui em nossa região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esporte fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. E vamos começar o esporte regional aqui falando do Campeonato Pernambucano da Série A2. Neste sábado, às 15 horas, no estádio Joaquim de Brito, segunda rodada da competição, Pesqueira e 1º de maio. Ingresso ao preço de R$10. As bilheterias estarão abertas a partir das 13 horas. Os visitantes entrarão pelo Portão 1. Já o torcedor do Pesqueira vai entrar pelo Portão 3 para ocupar a arquibancada maior do nosso estádio. E desde já convidamos a todo torcedor da Águia do Agreste para incentivar o Pesqueira em sua partida em casa no Campeonato Pernambucano da Série A2. Bom, vamos continuar aqui com o noticiário do Pesqueira, né? Você já viu aí, ingresso R$10 no próximo sábado, Pesqueira e 1º de maio no estádio Joaquim de Brito, a estreia do Pesqueira em casa. Será o reencontro com o torcedor, né? Desde 2019, desde a semifinal da
Copa Pernambuco em 2019, quando o Pesqueira ganhou do Náutico aqui por 1-0 numa segunda noite, que o torcedor não teve o direito mais de acompanhar a Águia do Agreste no estádio. Então não perca essa oportunidade, ingressa R$10, só será vendido nas portarias no dia do jogo, até para evitar cambistas, para evitar também a questão da falsificação. Algumas pessoas vão me perguntar sobre o Todos com a Nota. O Todos com a Nota a gente já falou aqui no programa e vamos repetir para quem não viu antes. O Todos com a Nota ele só vale nos campeonatos brasileiros. Então, tinha somente 5 times que estavam lá no aplicativo. Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô e também o Afogados, porque só valeria nos campeonatos brasileiros, no caso agora só vale na Série B. No Pernambucano da Série A2 havia promessa, mas até agora o Todos com a Nota não está valendo, até porque vários jogos estão sendo sem torcida por falta de laudos nos estádios. Bom, falando do time do Pesqueira, o Pesqueira que ganhou reforços, né, para esse jogo de sábado. 2 jogadores ontem foram regularizados no bid, né? Teve o Léo Pitbull, volante Léo Pitbull, que seria titular no primeiro jogo, né? Como ele não jogou, acabou o Ricardinho, que é lateral direito de origem, sendo deslocado para aquela posição. E o jovem Renan entrou na lateral direita. Agora, provavelmente, o Léo Pitbull deve ser o titular e o Ricardinho deve jogar na lateral direita. Outro foi o Clebson Boca, né? O Clebson Boca que estava, inclusive, com problema clínico no jogo, além de não estar regularizado contra o Petrolina, também não tinha condições de jogo por estar com problema clínico. Agora os dois estão à disposição do treinador Gabriel. Provavelmente, acredito que pelo menos o Léo Pitbull, toda vez esse Léo Gaúcho na minha cabeça, Léo Pitbull deve ser titular. Talvez o Clebson fique esperando a oportunidade. Um jogador também que teve a prorrogação do seu vínculo foi o zagueiro Lucas, né? Ele que era do Sub-20, estava terminando o seu vínculo e teve o vínculo prorrogado. Ele continuará lá a serviço da equipe profissional do Pesqueira Futebol Clube. Mudando de assunto, o Belo Jardim vai jogar aqui também no estádio Joaquim de Brito. Muita gente está perguntando por que o Belo Jardim vai jogar aqui. Bom, a princípio o Belo Jardim jogaria no seu estádio, Sesc Mendonção. Porém, lá está havendo uma reforma e tinha previsão para essa reforma terminar no mês de julho. Porém, houve aquelas chuvas, né, que castigou aqui a nossa região em junho e julho. Inclusive, vários campeonatos tiveram que serem adiados, vocês devem estar lembrados disso. Isso acabou atrasando as obras no estádio Mendonção, que ainda passa por essa reforma. Não vai terminar a tempo da equipe de Belo Jardim jogar o Pernambucano da Série A2 esse ano. Então, depois eles cogitaram ir para o Lacerdão, só que aí surgiu a oportunidade do Joaquim de Brito. Inclusive, Joaquim de Brito está com os laudos. Ele pode até ter torcida. Então, eu perguntei então ao secretário como é que tinha feito. Ele disse que articulou direitinho. A prefeitura não cobrou nada do Belo Jardim, só cobrou com que os comerciantes daqui de Pesqueira pudessem negociar suas bebidas, suas pipocas, o que tiver, sem ter nenhum pagamento extra válido pela equipe do Belo Jardim. Provavelmente eles devem pagar o ingresso normal, como todo mundo paga, mas nenhuma taxa a mais do que isso. Então esse foi o acordo feito com a secretaria e deixar tudo limpo, né? Ter as despesas da logística do jogo com a equipe do Belo Jardim. Então nesse domingo tem Belo Jardim e Xangrande. Eu falei em outro programa Ipiranga, viu? Mas é Xangrande. Belo Jardim e Xangrande no domingo às 15 horas. Muita gente também perguntou por que o Belo Jardim joga no domingo e o Pesqueira no sábado. O Pesqueira tem um jogo na terça-feira, por isso que não poderia jogar no domingo, tá ok? Se o Pesqueira jogasse no domingo, aí teria aquele intervalo mínimo desrespeitado, um intervalo mínimo de 66 horas. Então, por isso, o Pesqueira jogará no sábado e também na terça-feira, ambos os jogos aqui no Joaquim de Brito contra 1º de Maio e Serrano, e o Belo Jardim joga no domingo contra Xangrande, todos os jogos aqui no estádio Joaquim de Brito. Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Tem o Vasco da Tenente, viu? Com o uniforme bem humilde, time infantil em 1962, tem o Centenário de 1983, o Motorista de 1986 e o Vila Nova lá no Campeonato do Centro Social em 2004. E daqui a pouco eu volto com mais esporte regional. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Vasco da Gama da Rua Tenente Rabelo em 1962. Em pé, Teinha, Verinha, Necreu, Cabo, Márcio Mudo, Toinho e Zé. Agachados, Zé Carlos, Dema, Liô, Jair, Miquita, Charanguinha e Nem.
Agora vamos para o centenário em 1983. Em pé, Nilcinho, Jarbas, Geraldinho, Ailduri, Rubem, Washington, Helder Valença, Cacau e Bal. Agachados, Marcelo, Carlos, Marquinhos, Zaneinha, Mé, Dorré, Gel, Fernando Profeta e Miguel. Agora vamos para o motorista em 1986. Em pé, Sandro, Deusdete, Dodi, Pedro Salu, Didi e Pezão. Agachados, Beto Charles, Zé Carlos, Neguinho, Luciano, Davi e Mirobaldo. Agora vamos para o Vila Nova Esporte Clube no Campeonato do Centro Social em 2004. Em pé, Zé Branco, Nem, Ronaldo, Gilvan, Rinaldo, Levi, Mauro e Nanã. Agachados, Zezinho, Tião, Pé de Galo, Ailton, Jânio, Cat e Cícero. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Voltando aqui no Esporte Regional, vamos falar agora do Campeonato Pesqueirense que chega à sua fase semifinal. Rodada dupla hoje no estádio Joaquim de Brito. Quem vai para a final? Vamos saber hoje. Às 19 horas, tem o Juventus da Pitanga, que é o único que foi campeão entre os 4 remanescentes, contra a equipe do Barcelona de Gravatá. Às 20h30, jogam Central City e São Paulo de Mutuca. Lembrando que o Campeonato Pesqueirense tem a realização da Liga Desportiva de Pesqueira. Nesse fim de semana tem jogo da Copa da Amizade em Sanharó, do estádio Cícero Leite, às 15 horas no sábado. Tem o Central City contra o São Caetano. Realmente um grande jogaço. Vamos falar agora também de outro evento que vai acontecer no sábado às 14 horas. Copa Deus é Fiel de Futebol Society Sub-12 e Sub-14. Vai acontecer na Arena Pesqueira, Arena do Juliano, organizações professores Chicão, Diego e Cristiano. Bom, vamos continuar aqui com o esporte regional, viu? É hoje a semifinal do Campeonato Pesqueirense, 2 grandes jogos. Às 19 horas tem o Juventus da Pitanga contra o Barcelona de Gravatá. Eu confesso que ainda não vi o Juventus da Pitanga jogando, mas vem com a campanha muito legal. Já o Barcelona de Gravatá, ele começou um pouquinho cambaleando e depois melhorou bastante. Tanto nesse campeonato pesqueirense como no campeonato de Baixa Grande também. Ele começou com um time mais irregular e depois começou a melhorar. Então está na semifinal do Campeonato Pesqueirense. Lembrando que na semifinal não tem vantagem para ninguém. Se, por exemplo, se o jogo terminar empatado, a vaga na final será disputada nos pênaltis, ao contrário da fase anterior, que tinha algum time com vantagem no empate. Já no segundo jogo, é um jogo mais esperado para muitos, né? O vice-campeão da Copa da Amizade, o Central City, enfrentando o campeão do Campeonato de Baixa Grande, o São Paulo de Mutuca. Um jogo totalmente sem favoritos, com de 2 equipes que são acostumadas a jogar juntos. Lembrando também, mais uma vez, que não tem vantagem de empate para ninguém. Então realmente será um jogo bem interessante essa partida entre Central City e São Paulo de Mutuca. Então só reforçando o convite, ingresso R$2 apenas. R$2 para a rodada dupla, é R$1 por jogo. Juventus e Barcelona de Gravatá às 19 horas e às 20h30 tem Central City e São Paulo de Mutuca, semifinais do Campeonato Pesqueirense de Futebol, organização da Liga Desportiva de Pesqueira. Depois de 8 anos, a Liga voltando a organizar um campeonato pesqueirense. Falar agora da Copa do Interior. O jogo Lajedo, seleção de Lajedo e seleção de Ceará foi adiado. Ainda não tem previsão de quando será o jogo. A Federação Pernambucana de Futebol irá definir uma nova data posteriormente. Eu perguntei ao presidente Davidson da Liga Desportiva de Ceará a causa do adiamento. Ele falou que o estádio lá, o campo que eles iriam jogar é um campo particular. Então havia um evento programado e esse evento não poderia ser adiado. Então, como as 2 equipes não podem jogar no meio de semana, esse jogo poderia ser até hoje ou poderia ser amanhã. As 2 equipes são formadas por jogadores que
trabalham no comércio, trabalham um dia inteiro. Então, como as duas equipes não poderiam jogar no meio de semana, não tem refletor também lá no estádio, então esse jogo teve que ser adiado. Então, vamos aguardar para ver quando é que vai ser a nova data para Seleção de Lajedo e Seleção de Ceará, segunda rodada da segunda fase da Copa do Interior. Vamos chegando agora com o noticiário do futebol pernambucano. Bom, vamos chegar agora com o futebol no noticiário do futebol pernambucano, né? Começando com o esporte que voltou a sonhar, né? O Vasco perdeu ontem para o Cruzeiro, inclusive o Cruzeiro fez 3-0 e garantiu matematicamente a volta à elite do futebol brasileiro. Coincidentemente foi a equipe mais rápida a chegar no acesso, com 7 rodadas de antecedência, batendo um recorde de Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, que tinha chegado com 6 rodadas de antecedência. Então, parabéns ao Cruzeiro do Ronaldo, e com isso o esporte volta a sonhar. Até porque na próxima rodada vai ter um confronto direto entre Vasco e Londrina, ou seja, algum deles vai tropeçar, quem sabe os dois, né? Caso de empate nesse jogo, mas o esporte precisa fazer a parte dele. O esporte precisa ligeiramente ganhar fora de casa. Não tem como o esporte subir somente ganhando em casa, não tem como. O esporte tem que ganhar alguns jogos fora de casa também se quiser ter o acesso. Primeiro tem esse duelo difícil contra o Náutico, né? Que apesar de ser lanterna, clássico é clássico, sempre tem essa situação. O Náutico antes do clássico vai pegar o Sampaio Corrêa, e ontem o Vitor Ferraz deu a entrevista, né? A entrevista tradicional, cada jogador deu a entrevista num dia, e ele lamentou há tantas mudanças na defesa, né? Prejudica realmente o entrosamento, mas disse que não tem tempo para dar desculpa de nada, né? Lembrando que o Maurício está machucado, o Wellington está em transição e o companheiro do João Paulo da vez será o Arthur. Sempre há uma mudança, dificilmente o Náutico está repetindo a zaga em jogos da equipe do Timba, que precisa vencer a equipe do Sampaio Corrêa, porque a distância para sair da zona de rebaixamento aumentou. Então o Náutico não pode desgarrar dessa vez. O Santa Cruz já tem data para o pré-nordestão. Será nos dias 5 e 8 de janeiro a pré-copa do Nordeste. Então a CBF divulgou o calendário de 2023 e nele estava prevista essas datas do pré-nordestão. O Retrô também vai participar dessa etapa da Copa do Nordeste. O Santa Cruz vai com isso completar 144 dias sem jogos. O adversário ainda será conhecido após um sorteio que será realizado antes dessa data, tá ok? Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando com o placar da rodada desta quarta-feira. Pelo Brasileirão da Série B, Cruzeiro que já subiu 3, Vasco 0. Pela Liga das Nações da UEFA, Escócia 3, Ucrânia 0. Pelos brasileiros Sub-17, Bragantino 2, Internacional 1. Atlético Paranaense 3, Santos 1. Corinthians 0, Grêmio 1. Botafogo 3, América Mineiro 1. Pelo Campeonato Catarinense da Série B, o Criciúma foi o campeão, está de volta à elite, assim como o Atlético Catarinense 1-0 para o Tigre. Vamos chegando agora com a agenda do dia desta quinta-feira. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, às 21h30 tem Vila Nova e CRB. Liga das Nações da UEFA, primeira rodada às 11 horas, Cazaquistão e Belarus. 13 horas, Letônia e Moldávia. 15h45, Croácia e Dinamarca. França e Áustria. Bélgica e País de Gales. Polônia e Holanda. Lituânia e Ilhas Faro. Turquia e Luxemburgo, Eslováquia e Azerbaijão, Liechtenstein e Andorra. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, às 19 horas, tem um clássico, Vasco e Flamengo. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, que ajuda bastante. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arnildo da AKD Esportes, ao Zé Maria Campos, do Campos Supermercados, Paulinho, da Casa das Bebidas, e ao vereador Professor Vavá pelo apoio cultural. Amanhã estaremos de volta, tá ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de
pesqueira. Caruaru enfrentou um asa-bumba, animava um frevo. Na locução Cordovil e a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor do